Amém, shalom, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Que meu celular desligou aqui, não queria ligar de jeito nenhum. Falei, misericórdia. Mas amém. Abra comigo as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8. Sem mais delongas, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. A palavra do Senhor vai dizer assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma viúva para que te sustente. Nós voltarmos um pouco à palavra, a gente tem o entendimento ali que o profeta Elias, ele profetiza dizendo que não cairia água, não choveria sobre a terra, até que ele declarasse novamente uma palavra para que isso acontecesse. Quando ele declara isso, os céus ele vai respaldar a palavra do profeta. Então Deus libera uma palavra para ele, para que ele desça para o rio Querite, para o ribeiro de Querite, onde ali o Senhor levantaria uma forma de sustentar o profeta nesses dias de seca, nesses dias a qual viria agora sobre a face da terra. Então, nesse momento, o profeta ele se retira a esse ribeiro e ali o Senhor se encarrega de trazer um sustento, de trazer algo para a vida daquele homem de Deus, para que ele seja capacitado a suportar o tempo que viria sobre aquela terra, sobre aquela época. Então ele obedece a palavra do Senhor e ele desce para aquele rio. E a palavra ela vai continuar declarando para mim e para você que ao passar do tempo, as águas do Querite ela começa a secar, ela começa a diminuir. E aí o Senhor libera uma outra palavra ao profeta, que é a palavra que nós lemos em questão, aonde ele diz: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Então o Senhor agora vai declarar para que ele saia do lugar dele e desça a uma outra terra. Agora ele está indo para uma terra estrangeira. E a primeira coisa que eu quero trazer como reflexão para mim e para você nessa noite, de tantas viúvas que existiam em Israel, por que Deus manda ele descer à casa de uma viúva estrangeira? Por que o Eterno libera uma palavra ao seu profeta para que ele saia da terra dele e desça a Serepta para a casa de uma mulher estrangeira? Por que Deus não libera para ele uma palavra de descer à casa de uma viúva de Israel? E eu te respondo essa indagação com uma palavra simples: por causa da desonra. Porque quando o profeta libera uma palavra de seca, ali já começa a ser liberadas contra a vida dele palavras de desonra. Então, as pessoas de Israel começaram a denegrir a imagem do profeta Elias, acusando ele da seca. Então, não era favorável ao Eterno mandar que o seu profeta descesse a uma viúva na terra de Israel, porque a desonra ao profeta estava muito grande naquela época. Ele estava sofrendo, vamos deixar a palavra assim, uma difamação. Porque até ser chamado de o atormentador de Israel, o profeta Elias foi. Então ali começa uma época de desonra. Então Deus te tira de muitos lugares por causa da desonra que as pessoas estão fazendo contra você. E Deus vai te levar a um ambiente onde a honra ela é gerada na sua vida. Porque Deus não te levantou como profeta para ser desonrado, mas para ser honrado. Quando você é honrado como profeta de Deus, o nome do Eterno também é engrandecido. Então Deus tira aquele homem agora e leva ele à casa de uma viúva estrangeira. E ele obedece a palavra do Senhor e desce.
Ele obedece aquilo que o Eterno está dizendo e vai. Só que algo mais interessante acontece. Porque se Deus, o Eterno, sustentou ele até aquele dia, por que o Eterno não continuou sustentando Elias na beira do Querite? Porque o Senhor mandou aquele homem descer à casa de uma viúva? Ele é o Todo-Poderoso, ele faz milagre. Porque ele não multiplicou a água do Querite e fez com que o profeta permanecesse naquele lugar até o dia do fim da seca? Por que que ele manda agora ele sair daquele lugar e falar assim, olha, ele diz assim, habita naquela terra, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então vai para lá, mora lá, fica lá, habita lá, até o tempo determinado, porque lá eu já preparei alguém para te sustentar. Eu já preparei alguém que vai te dar o que comer, que vai te dar o que beber. Lá já tem alguém esperando você para que te sustente. Essa é a palavra que Deus declara e ele obedece. Mas por que que o Senhor, no seu infinito poder, não permite que aquele homem continue às margens do rio Querite, cuidando dele naquele lugar? Porque tudo aquilo que Deus deposita dentro de você é para ser compartilhado com alguém. Deus vai te levar para um lugar para que outras pessoas possam comer daquilo que o Eterno depositou dentro da sua vida. Porque é interessante que a palavra do Senhor é o quê? Desce para Serepta, habita lá, e eu preparei uma viúva para te sustentar. Mas se a gente continuar lendo a palavra, quando o profeta chega na entrada da cidade, ele vê a viúva catando alguns pedaços de galho, alguns pedaços de lenha. Para quê? Para fazer comida para ela e para o seu filho. E o profeta fala bem assim: me dá um copo de água, eu preciso tomar água. E quando ela vai buscar água para o profeta, ele libera outra palavra: dá-me também de comer. E ela fala: ah, Senhor, eu tenho apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu estou catando, eu estou pegando esses galhos para que eu faça um pão para mim e para o meu filho, para que nós podemos comer, saciar a nossa fome agora e depois só nos resta uma coisa: morrer de fome. Só isso que eu estou esperando. Como que eu vou te dar algo de comer? Se o que eu tenho dá para mim e para o meu filho. E olhe lá, porque eu sei que eu só vou fazer essa refeição e esperar a nossa morte. Mas o profeta, ele tinha uma palavra de Deus: desce, porque lá eu vou levantar uma viúva que vai te sustentar. Eis que eu dei uma ordem para que essa viúva te sustente. Agora nós, com o nosso pensamento humano e natural, creio que o profeta Elias talvez não possa ter pensado como eu e você, por ser um homem sobrenatural, mas na nossa naturalidade nós logo ia pensar: o Senhor me mandou para a casa de uma mulher que não tem nem para ela nem para o filho dela direito. Como que eu vou ser sustentado aqui? Como que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Tô achando que não é essa pessoa. Tô achando que eu vi a mulher e é a viúva errada. Mas ele declara para ela, no verso 13, fala assim, ó: e Elias lhe disse: não temais, vai, fazei conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra do profeta. Ela preparou, deu a ele de comer, ela comeu muitos dias na casa dela, porque ela ouviu a palavra do profeta. E quando eu li esse texto começou a queimar no meu coração, porque eu me fiz algumas perguntas. Como Deus começa no versículo 8 e 9, dizendo para Elias descer, porque lá ele levantou uma mulher, uma viúva, que iria sustentar o ministério daquele homem, e a hora que ele chega lá,
aquela mulher, ela não tem condição de sustentar nem ela, nem o filho dela e nem a casa dela. Mas é essa mulher que Deus levantou para sustentar o profeta. Eu me fiz essa pergunta e eu quero trazer uma resposta de Deus para a sua vida. Porque a provisão não estava na vida da viúva, a provisão estava na vida do profeta. Deus só está te mandando para lá, não é porque lá tem mais para você comer, é porque lá tem mais gente passando fome e você tem que levar o alimento para a vida dessa viúva. Porque aonde você está, Deus podia te dar mantimento. Só que tudo aquilo que Deus deposita dentro de você é para compartilhar com alguém. Então Deus falou: eu levantei, só que Elias não entendeu. Eu só vou levantar ela o dia que você chegar lá, profeta. É você que eu vou usar para levantar aquela mulher e é ela que vai te sustentar. É você que eu estou mandando para lá porque tem alguém quebrado, tem alguém destruído. Mas quando você chegar, profeta, eu vou levantar ela e a farinha e o azeite não vai cessar. E ela e a casa dela, junto com você, vão comer por muitos dias. Mas você precisa chegar lá. Você precisa ir para onde Deus está te mandando. Porque tem alguém que precisa daquilo que está dentro de você. Tem alguém que precisa daquilo que está dentro de mim. Tem alguém que precisa daquilo que está dentro das nossas vidas. Ele diz: eu ordenei uma viúva para que ela te sustenta. Só que o sustento só chegou depois que o profeta chegou na casa daquela mulher. Depois que ele chegou na vida daquela mulher, libera uma palavra, ela obedece e ela traz uma honra à vida do profeta. A farinha e o azeite não diminuiu, mas foi multiplicado na vida daquela mulher. Mas ele teve que obedecer. Então nós precisamos entender por que que Deus está nos mandando a determinados lugares. Não é porque lá vai ser melhor para mim ou para você. É porque lá Deus vai levantar alguém através da nossa vida. Então a provisão, ela não está no lugar. A provisão, ela está dentro de mim e de você. O lugar é só onde Deus escolheu para que a provisão que ele colocou aqui dentro seja dividida com mais alguém. Porque se o profeta não chegasse na casa daquela viúva, ela tinha morrido de fome. Mas se o profeta tivesse ficado no Querite, ele estava saciado até a seca acabar. Porque Deus não ia deixar ele desamparado. Mas tinha alguém que precisava que o profeta chegasse na vida dela. Então Deus está nos mandando a alguns lugares de dificuldade, a alguns lugares onde a gente não vê solução, onde a gente não vê saída, a gente não vê escape. Não é porque Deus quer nos abençoar mais, mas é porque Deus quer que aquilo que está dentro de nós seja derramado na vida de alguém. E só assim Deus nos abençoará através da vida dessas pessoas. Então Deus nos manda às vezes para lugares que para nós parece complicado, não é o melhor lugar, não é a melhor pessoa, mas ele nos manda, porque através de nós vamos levar algo que vai impactar aquela vida, que vai transformar a história daquela pessoa. Então aquela mulher, ela foi impactada pelo poder e a glória de Deus. Porque nós como profetas, nós carregamos algo na nossa vida que é capaz de desatar um destino. E tem uma palavra que ela pode desatar o destino de alguém. E às vezes nós estamos guardando essa palavra dentro de nós. Porque ele declarou: a farinha e o azeite não vai faltar. Então Deus está nos levando a lugares para olhar no olho de pessoa e dizer: a farinha e o azeite não vai faltar. Para dizer: hoje Deus me mandou aqui para revelar que você precisa de libertação e Deus está tocando na sua vida e ela nunca mais será a mesma. Para onde Deus está te direcionando? Para onde Deus está te mandando? Quais as vidas que o Senhor quer impactar através daquilo que ele colocou dentro de você? Porque diante de toda essa situação, com tantas viúvas em Israel, o Senhor manda ele para um lugar para mudar o destino de uma mulher. Porque ela só tinha uma coisa em mente: eu vou comer, vou dar para o meu filho e depois só nos resta esperar a morte. Só nos resta esperar o fim. Mas Deus
na sua infinita misericórdia, falou para o seu profeta: desce, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustenta. Só que a ordem só chegou na casa dela depois que o profeta pisou na entrada da cidade. Aí Deus falou: você não tem, mas eu vou te dar. Mas você está encarregada de sustentar o meu filho daqui para frente. Só que ele teve que pisar lá. Ela estava lá na entrada buscando o quê? Algo para fazer para ela comer. Eu vou pegar alguns. Ela estava pegando pouco, ó. Verso 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos. Outra versão vai falar: apanhei poucos gravetos, porque nem compensava acender o fogo muito. Por tanto pouco que essa mulher tinha, tão pouco. E o profeta chega e desafia ela. Fala para ela: você vai fazer, mas primeiro você vai tirar a minha parte. Primeiro você vai entregar o que é meu. Eu vou comer e depois você e seu filho come. E ele desafiou a fé daquela mulher, mano, porque pensa comigo, eu e você, você e um filho seu. Quem que você dá preferência? Talvez quem já passou por um momento de dificuldade, deixa de comer para dar para os filhos. Deixa de comer para dar para os filhos. Mas ela ouviu a palavra que veio do trono de Deus. Ela confiou. Ela fez um bolo. O profeta comeu. E a farinha e o azeite não cessou. Não cessou. Até que caísse chuva sobre a terra. Até que a abundância chegava. Porque essa provisão, ela é só pelo tempo de seca. Porque depois na chuva, dava para eles pôr a mão na arada e trabalhar. E comer do fruto do trabalho. Então Deus mandou aquele homem, a casa daquela mulher, para que ela seja levantada, ordenada por Deus, a trazer o sustento para a vida do profeta. Só que o que mais nos chama a atenção é que a provisão não estava na casa da viúva. A provisão estava na vida do profeta. A provisão estava na boca do profeta, na palavra que Deus tinha já colocado no coração dele. Porque ele não duvidou. Quando ele chegou na casa daquela mulher, ele só falou aquilo que Deus já tinha falado para ele. Ele só falou aquilo que o Senhor já tinha ordenado. Eu imaginei assim, ó, eu sei que Deus me mandou aqui. Falou que ia te levantar uma viúva para me sustentar. Eu sei que essa viúva é você. Então eu vou declarar: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então nós precisamos entender que o Senhor está nos levando a lugares para levar provisão àquelas pessoas, para levar transformação, para levar mudança de vida, para levar aquilo que nós carregamos dentro de nós. Porque o que o Senhor depositou dentro do nosso espírito não pode ser só para mim e para você. Foi feito para transbordar em vida de outras pessoas. Foi feito para multiplicar outras pessoas. Foi feito para trazer à vida de outras pessoas o milagre, a soberania e o poder de Deus. Porque nós somos uma geração que estamos encarregados de manifestar a glória e o poder do Eterno. Deus está nos levando a lugares para levar sustento àquele lugar, para levar provisão, para levar o sobrenatural, para levar coisas grandes àquelas pessoas. Então, Deus não nos está nos movendo de um lugar para outro, não é para que a nossa vida melhore, ela vai melhorar. Só que Deus está nos movendo de um lugar para outro para melhorar a vida de outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas. Nós não nos movemos por mover, nós nos movemos debaixo de um poder e debaixo de uma palavra. Diante dessa palavra que eu estou declarando para vocês, quero abrir um parênteses aqui e contar algo que aconteceu conosco aqui em Araputanga. Foi quando pela primeira vez o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração.
E nós ficamos 3 anos, desde que nós conhecemos o apóstolo, nós ficamos fazendo os cultos dentro da nossa casa. E a gente tem um hábito de falar assim, na área da nossa casa. Só que a minha casa da pastora Aline nem área tem ainda. A gente fazia era na sala. E na sala não cabia muitas pessoas, era poucas. E nós ficamos. E orava, falava, Deus, quando que nós vamos sair daqui? Eu até contei esses tempos, quando o apóstolo veio aqui, a gente conversando. Eu saía nessas ruas que via um salão fechado, eu parava na frente. Deus é aqui? Dá um sinal. Senhor, eu posso, vou mandar mensagem desse número aí. Só pela fé. Falei, não, Deus é aqui. Deus, nada. Eu falava, meu Deus. E aí, foi quando eu fui conhecer o apóstolo, nós subimos, eu subi, na verdade, para Cuiabá, a gente foi para Primavera. Lá eu recebi uma palavra, que 3 anos eu ia continuar no lugar que eu estava, com poucas cadeiras, e eu falei, meu Deus. Mas eu voltei debaixo dessa palavra. E aí, alguns dias atrás, nós recebemos a oportunidade de mudar para um salão. E a gente foi para um lugar que ninguém quer ir. A gente foi para o pior bairro de Araputanga, para ser sincero. Você fala de lá, o povo chega e estremece. O povo fala, misericórdia, você está caçando lá. E a gente entrou, e, inclusive no dia de ver o salão, foi tão de Deus que o apóstolo estava até aqui. E a gente foi lá junto, viu, ele gostou. E nós entramos para aquele lugar. E quando eu fui conversar com o dono, aí ele disse assim, ele tem uma igreja, né? Mais no centro. Aí ele falou assim, Pastor Tiago, eu já tentei mandar vários obreiros meus para lá. Ninguém quer abrir uma congregação lá. Aí eu falei, pois eu e a pastora Aline, nós sente o desejo de ir para lá. E no primeiro culto, eu abri essa palavra e Deus falou comigo. Eu não te trouxe para cá para as pessoas daqui te sustentar. Eu te trouxe para cá, para o ministério que eu coloquei na sua mão, sustentar esse bairro, sustentar as pessoas desse lugar, mudar a história das viúvas que estão aqui, mudar a história dos traficantes que estão aqui, mudar a história das pessoas que roubam nesse bairro. Eu não trouxe vocês para cá para mudar a história da igreja que eu coloquei nas suas mãos. Eu trouxe vocês para cá para mudar o destino desse bairro. E é debaixo dessa palavra que nós estamos naquele lugar. É debaixo dessa palavra que eu quero dizer para você. Deus vai te levar para lugares que ninguém quer ir, mas é porque lá tem uma viúva que você vai mudar a história dela. Porque lá tem alguém que você vai impactar a vida dela e ela nunca mais será a mesma. E todo culto que a gente está lá, a gente ora e declara: esse bairro nunca mais será o mesmo. Daqui uns tempos eu falo assim: Deus, vai ter pessoas querendo comprar casa nesse lugar aqui, porque o Senhor vai mudar a história desse lugar. O passado de vergonha, aonde as pessoas falavam, não vai ter mais. Nós vamos, através do teu poder e da tua glória, e é para a glória do Senhor, nós vamos mudar a história desse lugar, a história desse bairro. E nós estamos debaixo de uma obediência para mudar a história de algumas viúvas naquele lugar. Então, de tantos lugares no centro que tinha, Deus nos mandou para lá. Deus nos levou para aquele lugar. E ele abriu uma porta lá. Porque eu creio que lá tem viúvas que ele quer mudar a história. Então Deus vai te levar para o lugar que ninguém quer ir. Deus vai te mandar para o lugar que está todo mundo fugindo. Deus vai te levar pessoas para bater na sua porta que nem você quer atender mais. Que todo mundo já desistiu dela. Mas Deus, através do seu ministério, da unção que ele depositou, ele vai mudar a história dessas viúvas. Vai mudar a história dessas pessoas, dos desprezados, dos endividados, dos fracos, porque esse é o nosso Deus. Quando Davi está fugindo de Saul, Deus manda para ele o povo que todo mundo desprezava, os endividados, os amargurados de espírito, os depressivos, entristecidos, vão tudo para a caverna de Adulão e lá se transforma em um exército poderoso. Então Deus vai te levar aonde ninguém quer ir para você matar a fome de alguém naquele lugar, para você ser fonte de Deus e jorrar o pão e o azeite, a unção e a palavra de Deus em pessoas específicas, em cidades específicas, em bairros específicos, em lugares específicos. Irmão, quando eu conheci o apóstolo, eu fiquei desesperado. Rapaz, eu vou embora para Cuiabá. Deus me tira dessa Araputanga, eu vou para perto daquele homem.
Vou andar com ele. Era o desejo do meu coração, para Deus mudar isso aí. Eu falei, é para lá que eu vou, Deus não quer lá. Deus não quer lá. E eu falava, eu vou para Cuiabá, amor, vamos mudar para Cuiabá, vou ficar perto do apóstolo. Aí Deus mudou o meu coração para mim permanecer aqui, não sei até quando, mas através da minha vida eu creio que muitas viúvas serão alimentadas. Então é melhor eu ir para onde Deus está me mandando do que ficar aonde Ele já disse que é o tempo de eu sair. Então é melhor obedecer realmente do que sacrificar. Deus está te movimentando nesse tempo por um propósito. E nós vamos nos deparar com pessoas, com ambientes, com ministério, com uma função, fazer com que a farinha e o azeite não cesse. A palavra e a unção. A palavra e a unção. É debaixo disso que nós precisamos nos movimentar. Porque nós vemos muitas pessoas que se abraçaram ao movimento do azeite, querem muita unção, muita demonstração de poder, mas não tem um envolvimento com a palavra. E nesse tempo, Deus quer duas coisas de nós: nos envolver com a palavra, com o pão, a palavra e o azeite, a unção do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele declara algo para mim e para você. Ele diz assim: porque a nossa mensagem, a nossa pregação, não consiste em palavras persuasivas de homem, mas em poder de Deus. Então a palavra e o poder ela tem que andar junto, porque através da palavra nós somos direcionados, através do poder nós somos impactados e a palavra rema, a palavra revelada é trazida até o nosso espírito, até o nosso coração. Então nós precisamos ser pessoas que têm dentro de nós algo capaz de gerar a viúvas, a pessoas que estão desamparadas, uma palavra e a unção que não cesse, mas jorre e jorre até a vida eterna. Principalmente um tempo que nós estamos vivendo, porque eu vejo essa palavra, é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de seca. Não uma seca física, mas uma seca espiritual, aonde a gente entra em alguns lugares, em alguns ambientes, a gente está vendo pessoas passar fome. A gente está vendo pessoas passar fome, pessoas sedentas, pessoas com fome, e Deus está nos levando a esse ambiente para saciar a fome dessas pessoas, porque Ele nos levantou com palavra e poder para transformar a vida de viúvas. Essa semana, a gente tivemos uma oportunidade de conversar com a irmã, e ela falou algo assim: eu venho aqui no culto, eu saio daqui diferente, porque eu saio daqui aprendendo a palavra. Eu ouço e a minha vida é impactada. E aquilo me deixou feliz, porque nós estamos vivendo um tempo de sobrenatural, mas também de direcionamento através da palavra, onde as pessoas estão saindo dos cultos dizendo assim: eu entendi o que a palavra de Deus quis dizer. Eu preciso mudar, eu preciso agir, eu preciso me mover pela palavra. Então nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos mandando a casa de muitas viúvas para impactar a vida dessas pessoas, para transformar a vida dessas pessoas, porque elas não têm mais ninguém e Deus está levantando nós para ir lá. Nós somos a última pessoa, a última instância para chegar na vida dessas viúvas e transformar a história delas, transformar a casa, a família. Então, que Deus possa ministrar ao nosso coração esse espírito de obediência, aonde nós nos movemos em direção aonde o Eterno está nos conduzindo. Que nós possamos ouvir o que o Eterno está falando para nós. Porque mesmo na nossa visão natural, Deus ele faz o impossível. E às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas, né, profeta Letícia? Mas Deus, ele vai te mandar para você sustentar alguém lá. Ele já preparou para nossas vidas tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que nós precisamos está dentro de nós. Nós precisamos olhar para dentro e não para fora. Esse é o nosso problema. Nós olhamos muito para fora. Olhar para fora é o que? É ver a circunstância. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que. Mas essa viúva,
A mulher está catando uns galinhos só para fazer um pão para ela e para o filho. Mas nós temos que olhar para dentro. Dentro de nós está o sobrenatural de Deus. É dentro de mim, e de você, como profeta do Senhor, tem uma palavra que ele liberou. E é nessa palavra que nós temos que nos mover. É diante dessa palavra. Há uma ordem de Deus. O meu sustento está aqui. Então, eu vou gerar esse sustento através da palavra que Deus já liberou sobre a minha vida. Então, nós precisamos nos mover no propósito de sempre entender que nós precisamos levar algo para alguém, impactar a vida de alguém. Então, Deus vai nos proporcionar vários encontros com muitas viúvas para nós mudar a história dessas pessoas. Amém? Essa é a Amém, glória palavra a que Deus.